Agora eu vou montar com vocês a base da maçã. Eu já montei aqui meus moldes. Vou riscar no EVA. Esse EVA que eu utilizei é o EVA de 5 milímetros, tá? Que ele é mais grosso. Para cortar, eu vou utilizar o estilete. Eu vou cortando com cuidado para não ficar falhado. O vídeo tá acelerado, mas eu cortei bem devagarzinho, tá? Primeiro eu corto esse círculo de dentro e depois eu corto a parte de fora. Com a base da maçã já cortada, agora com o talo da maçã, eu vou fazer a marcação onde eu vou cortar, porque esse talo ele vai ficar encaixado. Para sombrear, eu peguei esse giz pastel vinho, mas eu não gostei muito da cor não, depois que eu sombreei, achei que não destacou. Então eu utilizei depois o giz pastel preto, que eu acho que deu uma destacada maior. Ficou um pouquinho mais escuro, mas aí fica a critério de vocês. Eu gostei ele um pouquinho mais puxado para o escuro. Eu sombreei todas as partes, a parte de fora da maçã, a parte do círculo e essa marcação aqui onde a gente fez para colocar o talo. Quando eu cortei a maçã, ainda ficou uns pedacinhos de EVA, tipo uns picotes. Aí eu fui tirando com a tesoura. Existe uma lixa que utiliza no EVA, mas como eu não tenho essa ferramenta, eu vou me virando com a tesoura mesmo. Para fazer a grama, a gente vai utilizar o mesmo processo. Primeiro, sombrear com um tom de giz mais escuro, esfumar com o retalho de EVA e depois a gente vai fazer o desenho da grama, tá? Quem tiver dificuldade de fazer diretamente com lápis, pode vir fazendo com o palito de riscar e depois passa o lápis por cima. Esse processo de passar o lápis de cor não precisa colocar força nas mãos, tá? Porque pode até rasgar o EVA. Então é melhor a gente ir fazendo com leveza e passar o lápis várias vezes do que passar uma vez só com força e acabar rasgando o EVA. Para decorar, eu vou utilizar algumas flores de EVA que já estão prontas, mas vocês também podem usar flores de biscuit ou outros apliques que vocês tiverem. O talo e a folhinha, eu utilizei o lápis de cor num tom mais escuro que o EVA, mas ainda assim eu achei que não destacou. Então eu utilizei o lápis grafite para ficar mais marcado. Agora eu vou fazer os acabamentos finais. Já vou colando a grama e vou colar a renda. A renda eu vou colar na parte de trás. Vou utilizar a cola quente, lembrando que se você não tiver essa renda branca, vocês podem usar outros materiais, tá? Eu utilizei, inclusive em outros recursos, passamanaria verde e branco. Eu acho que o branco e o verde é o que destaca mais na maçã. Então, vocês podem utilizar outro tipo de aviamento também. Agora eu vou fazer o efeito da luz seca com o pincel Pituá e a tinta PVA branca. Essa parte do miolo, do talo, como é mais fininha, eu utilizei o giz pastel branco mesmo para fazer esse efeito de luz seca. Agora a gente vai fazer o mesmo efeito na folhinha e depois na maçã. Eu utilizo um lenço umedecido para estar umedecendo o pincel, para não ter que estar me levantando toda hora, tá? E a gente vai fazer esse efeito da luz seca em toda a extremidade da maçã. Como é demorado, eu dei uma cortadinha no vídeo, porque demora mesmo, meu braço ficou até doendo, mas no final dá tudo certo. A gente vai espalhando por toda a extremidade da maçã, tentando deixar o tom uniformizado. Para colar o talo, a gente encaixa lá naquele corte que a gente fez no início, cola na parte da frente e também na parte de trás. O primeiro recurso que eu montei, ele foi feito com a base de CD para ficar em pé, mas eu achei que não ficou muito firme. Então essa eu vou montar com a fita de cetim para a gente pendurar no pescoço. Eu vou colar as pontas da fita na parte de trás da maçã, para quando a gente colar a base branca, não ficar aparecendo. Fica um acabamento melhor. Para colar a maçã no EVA, eu vou deixar bem no cantinho, deixando o espaço suficiente para ficar a borda e aproveitar a sobra do EVA para colocar no talo em cima.
Eu vou iniciar cortando essa parte aqui do meio, porque a gente vai começar colando por ela. Eu marquei com EVA para a gente saber onde que precisa ser cortado. E depois eu venho cortando com o estilete. Para colar, eu vou utilizar a cola quente, tá? Essa parte precisa ficar bem colada para não ficar abrindo depois. Agora eu venho colando toda a extremidade da maçã. Com a maçã toda colada, eu vou cortar aquela lateral para fazer a emenda da parte do talo. Aqui a gente aproveita tudo, viu? Cada pedacinho de EVA. Agora eu vou cortar esse EVA com o estilete, deixando a borda branca aparente. Ao finalizar, eu vejo se ficou alguma parte sem colar e vou reforçando. Agora eu vou colar os laços na parte da frente, que eu fiz com a mesma fita que a gente fez a alça de pendurar no pescoço. Para fazer esse suporte da frente, para colocar a minhoca, eu utilizei o viés vermelho de 35 milímetros. Eu utilizei 10 centímetros, fiz a dobra dele para que ficasse para dentro, para não aparecer. Na hora de colar, eu posiciono o palitoche em cima da maçã, para eu ter uma noção mais ou menos de onde vai ficar o viés. Para decorar, eu utilizei alguns apliques de biscuit, colei com a cola T6000, como eu já falei para vocês, ela demora um pouco para secar. Então eu coloco alguns pezinhos em cima e fico aguardando. Mas também depois que seca, ela cola colando mesmo, viu? Não sai de jeito nenhum. E tá pronta a nossa maçã. Essa maçã que eu montei com a estrutura, com o CD e pega-balão, foi encomenda de uma cliente, porque ela queria que ficasse em pé o recurso. Eu utilizei um CD, forrei ele na parte de cima e na parte de baixo com EVA preto e colei a base do pega-balão no CD. E a parte do canudo eu colei na parte de trás da maçã e coloquei alguns pedaços de EVA para segurar. Mas eu senti que ela não ficou muito segura, não. Por isso eu preparei dessa outra forma de alça para a gente pendurar no pescoço.